Desde os tempos mais remotos, a humanidade pressente que há algo além da realidade visível, uma presença silenciosa, uma fonte de sabedoria interior que observa e guia. Em quase todas as tradições espirituais antigas, há uma estrutura interna associada à visão espiritual, à expansão da consciência e ao contato com planos superiores, a glândula pineal. Para os egípcios, essa glândula era o olho de Horus. Para os hindus, o terceiro olho. Mas há um nome que ecoa por trás de todos esses símbolos. Um nome que carrega em si a chave para decifrar os códigos ocultos do despertar interior. Thoth. Thoth não é apenas uma figura mitológica egípcia. Ele representa uma consciência cósmica que transcende o tempo, o arquétipo do mestre do conhecimento oculto e do mensageiro entre mundos. Ele é aquele que ensinou aos iniciados as leis do universo, que codificou a linguagem dos deuses e revelou os caminhos silenciosos da manifestação consciente. E entre seus ensinamentos mais poderosos está o segredo sobre o despertar da glândula pineal, não por meio de teorias abstratas, mas por um método direto, silencioso e profundamente eficaz. O que Thoth revela não é uma técnica baseada em rituais externos nem em fórmulas complicadas. Seu método começa com a compreensão de que a pineal é um espelho espiritual. Ela reflete não o que você pensa, mas o que você é. Ela responde à sua vibração mais íntima, à sua presença autêntica no agora. E aqui está o primeiro princípio. O despertar da pineal não ocorre quando você busca a iluminação, mas quando você silencia a ilusão. Thoth ensinava que a pineal se ativa quando há coerência vibracional entre o corpo, a mente e o espírito. Isso significa alinhar sua respiração com o seu estado interior, observar seus pensamentos sem se identificar com eles e, acima de tudo, cultivar o silêncio como uma frequência viva. Não é o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da presença, aquele que surge quando você para de correr atrás do futuro e simplesmente é. Neste estado, a pineal começa a se lembrar de sua verdadeira função, decodificar a luz espiritual e traduzi-la em percepção consciente. Segundo os registros atribuídos a Thoth, esse processo é acelerado com um gesto simples, a atenção direcionada. Ao inspirar profundamente pelo nariz e trazer sua consciência para o centro da cabeça, não como um esforço físico, mas como um gesto de intenção sutil, você envia um sinal claro à pineal de que está pronto para ver sem os olhos físicos. Essa prática, repetida em silêncio por poucos minutos ao dia, inicia uma reconfiguração interna, não porque você está forçando, mas porque está lembrando. Thoth também enfatiza que esse despertar não é uma experiência mística explosiva, mas uma transformação contínua e silenciosa. Você começa a perceber mais nuances nas situações, sente uma intuição mais clara, e começa a acessar ideias que não vêm da mente racional. A pineal, nesse estado de ativação, funciona como uma antena espiritual que capta frequências elevadas. E isso muda tudo. Suas decisões mudam, seu campo vibracional muda, e aos poucos, você começa a manifestar uma nova realidade, não porque deseja, mas porque está alinhado com ela em essência. Por isso, o verdadeiro método de Thoth para despertar a pineal é baseado em 3 pilares: presença, intenção e silêncio consciente. Não há necessidade de substâncias externas, de mantras complexos ou de práticas exóticas. A chave está dentro de você. E quando você compreende isso, você sai do jogo da busca e entra no campo da lembrança. A pineal se ativa quando você para de tentar ser algo e simplesmente retorna à sua essência original. Thoth chama sua atenção para o que vem a seguir. Vamos aprofundar esse processo. Como manter esse estado vibracional ao longo do dia, como lidar com distrações mentais e como usar esse despertar para influenciar diretamente a realidade ao seu redor, de forma simples, prática e sem misticismo desnecessário. A glândula pineal não é apenas uma estrutura anatômica isolada no centro do cérebro. Ela é, para os antigos, uma ponte viva entre o mundo visível e os reinos invisíveis. Thoth, como portador da sabedoria primordial, compreendia que a pineal era um espelho em miniatura do cosmos, uma lente que, quando limpa das distorções da ilusão, permite que o ser humano perceba a realidade além do véu.
Ele não via a pineal como algo a ser ativado com técnicas mágicas externas, mas como algo a ser desbloqueado de dentro para fora, através do silêncio, da vibração e da mudança da frequência interior. A humanidade, segundo ele, havia perdido o acesso ao seu ver verdadeiro ao mergulhar na densidade do mundo material. A pineal, então, foi se calcificando não apenas fisicamente, mas espiritualmente, obstruída por padrões mentais, emoções estagnadas e crenças repetidas. O que Thoth ensinava é que não bastava visualizar luzes ou entoar mantras superficiais. Era necessário vibrar diferente. Era preciso aprender a ouvir o silêncio vivo do ser. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença pura, consciência desperta. Um estado onde o observador dissolve o ego e se alinha com a fonte. Dentro de seus registros atemporais, Thoth falava sobre o ponto neutro, o estado vibracional que resta quando todas as crenças, julgamentos e expectativas são desfeitos. Nesse ponto, a pineal começa a se reconfigurar como um cristal multidimensional, capaz de receber não apenas sinais do plano físico, mas informações do campo original de onde tudo emana. Esse campo não fala com palavras. Ele comunica-se com ressonância, com códigos de luz que só podem ser lidos por uma mente limpa e um coração aberto. E essa leitura não acontece em um momento mágico ou místico repentino, mas sim no despertar gradual da presença verdadeira. Thoth insistia em um ponto fundamental. O corpo é o templo e a pineal é seu altar silencioso. Mas este altar só se ativa quando há reverência vibracional. Isso significa atenção plena ao que se pensa, ao que se sente, ao que se permite vibrar. O método que ele deixava não era um ritual fechado, mas sim uma forma de ser. Envolvia sentar-se em silêncio diariamente, observar os próprios pensamentos sem julgamento e entrar em um estado de escuta profunda. Escutar não com os ouvidos, mas com a alma. Através dessa prática, a pineal começa a emitir sinais diferentes ao cérebro, modulando os hormônios e liberando moléculas que despertam intuições, visões e percepções que estavam adormecidas. Esse processo exige consistência e entrega, não esforço. A glândula pineal não se abre à força. Ela se revela quando há harmonia interna. Por isso, Thoth dizia: a chave está no espaço entre os pensamentos. É nesse vazio vivo que a consciência real floresce. E é por isso que a técnica verdadeira parece simples demais para a mente lógica. Sentar, silenciar, escutar, estar. A pineal responde à coerência interior, aquilo que vibra em verdade, em simplicidade e em silêncio. Quando esse campo interno se organiza, o despertar não precisa de sinais externos. Ele simplesmente acontece, como o nascer do sol, inevitável, calmo e absoluto. Quando o método de Thoth começa a ser praticado com constância, não como um exercício, mas como um estado de ser, mudanças sutis e poderosas começam a emergir. A glândula pineal, antes adormecida sob o peso da distração e da ilusão, começa a emitir uma vibração diferente. E essa vibração não é apenas interna. Ela reorganiza, silenciosamente, tudo ao redor. Os primeiros sinais costumam ser ignorados por quem espera milagres externos. Não surgem luzes piscando ou experiências sobrenaturais de imediato. O que ocorre, na verdade, é uma mudança de lente silenciosa. Você começa a perceber os pensamentos com mais clareza, mas não se perde neles. Surge uma neutralidade que antes não existia. Emoções vêm, mas passam. Sensações brotam no corpo, mas não geram mais reações automáticas. Você observa. Você se torna o olho silencioso. É isso que Thoth chamava de o olho que tudo observa. Um ponto de consciência que não se identifica com o mundo nem o rejeita, mas que simplesmente é. Esse olho não está fora, no céu ou em alguma entidade separada. Ele nasce no interior, no momento em que a pineal se alinha com o silêncio do ser. Esse é o verdadeiro despertar. Não visões, mas clareza viva. A pineal passa a funcionar como um sintonizador, captando frequências antes invisíveis. Intuições se tornam certezas. Sonhos se tornam mensagens codificadas. E mais importante, o caos da vida externa já não perturba o centro silencioso que nasceu dentro de você.
Toth dizia que o iniciado verdadeiro saberia que estava no caminho não pelas visões grandiosas, mas pela simplicidade luminosa com que a vida começa a se reorganizar. A sincronicidade aumenta. Palavras certas surgem no momento exato. Pessoas aparecem como espelhos. Situações difíceis revelam um sentido oculto. A realidade começa a agir como um reflexo direto do estado vibracional interior. E a pineal se torna a lente através da qual essa realidade é programada de forma consciente. Mas Toth também alertava: com maior clareza, vem maior responsabilidade. O que você vê não pode mais ser negado. O que você sente não pode mais ser ignorado. A pineal desperta é como uma tocha em uma sala escura. Ela ilumina tudo, inclusive o que você gostaria de esconder de si mesmo. Por isso, muitos abandonam o caminho ao perceberem que não é um poder que recebem, mas uma consciência que exige transformação real. É nesse ponto que muitos desistem, e é exatamente aqui que os ensinamentos de Toth se tornam mais essenciais. Ele dizia: a luz da verdade não pode ser possuída, apenas encarnada. A pineal não é uma ferramenta para ganhar poder sobre o mundo, mas um portal para deixar de ser manipulado por ele. Quando o centro interno é firme, a realidade externa não governa mais. Você se torna observador, co-criador, presença viva. Esse é o dom da pineal desperta. Ela transforma a percepção em poder silencioso. A seguir, na última revelação, você vai entender como selar esse processo dentro de si, como manter essa conexão viva sem depender de técnicas externas. Veremos como Toth ensinava a se tornar um com o código original, onde a pineal não apenas percebe o divino, mas passa a emitir sua própria frequência como um sol interno. Depois de atravessar os véus, silenciar o ruído interno e perceber o nascimento de um novo olhar dentro de si, o iniciado que segue o método de Toth chega a um ponto inevitável: a integração. Aqui, não se trata mais de praticar, trata-se de viver em estado de vibração consciente. A glândula pineal, agora desperta, torna-se não apenas uma antena, mas um transmissor ativo de realidade. Toth dizia que, neste estágio, a pineal é como um cristal sintonizado com o coração cósmico. Ela capta e emite, recebe e cria. Mas para isso, é necessário que o corpo, a mente e o espírito estejam alinhados em coerência vibracional. O segredo não está em mais esforço, mas em menos resistência. Quanto mais você tenta controlar, mais bloqueia. O verdadeiro iniciado não força, ele encarna. E a encarnação dessa frequência começa com um ato radical: o abandono da identidade construída, das histórias repetidas, das crenças que reforçam a separação. A pineal só pode emitir a frequência pura quando você para de vibrar o medo, a dúvida, a pressa e o desejo de provar algo. Toth ensinava que o som silencioso da pineal ativada gera o que ele chamava de campo coerente de manifestação, onde as escolhas deixam de ser reações e passam a ser ressonâncias. Você não escolhe com a mente, mas com a vibração. Você não pede, você é. E é exatamente por isso que a manifestação se torna inevitável. A realidade, como espelho, apenas reflete o que você se tornou. Neste estado, a intuição não é mais ocasional, ela se transforma em direção constante. Você começa a agir sem saber por quê, mas os resultados mostram que há uma inteligência guiando tudo. Essa inteligência é o Toth interior, não como uma entidade separada, mas como a consciência universal que agora opera através de você. Você não está canalizando Toth, você está se lembrando de que já era ele. Toth dizia que o iniciado verdadeiro não precisa mais ser visto, seguido ou compreendido. Ele apenas vibra, e isso é suficiente para alterar tudo ao redor. O seu campo se torna uma senha viva, e o mundo, um espelho programável. Não há necessidade de templos, cristais ou técnicas infinitas. O templo agora é o seu corpo, o cristal, a sua glândula pineal, a técnica, a sua presença. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Toth não escolhe pelos olhos, ele escolhe pela vibração. E se essa verdade ressoou em você, é porque você está pronto para parar de buscar e começar a ser.